Fala aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o canal Alçapão e a gente está trazendo aqui uma apuração exclusiva do Bruno Lima, nosso parceiro aqui de canal, que já tweetou, inclusive, inclusive lá no Twitter dele, essa informação, mas infelizmente, como vocês sabem, a gente sempre traz notícias aqui exclusivas de bastidores, de coisas fora de campo também. Normalmente, às vezes são boas, às vezes são ruins, mas dessa vez, infelizmente, não é boa. E é sobre João Basso. O TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, ele recusou nessa segunda-feira um recurso do Santos, que o Santos tinha entrado na justiça, porque ele tinha sido condenado anteriormente. Eu vou explicar toda essa situação pela compra, né, o não pagamento, melhor dizendo, da compra do zagueiro João Basso junto ao Arouca de Portugal. Tá? E com esse recurso, o Santos é condenado a pagar o valor que começou em 2 milhões e meio de euros, já está em 2 milhões e 600, na cotação atual já dá aí por volta de 16 milhões e 300 mil reais, alguma coisa nesse sentido. Então o Santos vai ter esse problema aí pela frente nos próximos dias para resolver. E muito provavelmente pode ser que a venda do Souza, uma parte do dinheiro da venda do Souza entre nesse pagamento, né? Claro que a gente vai falar muito mais disso na live de hoje à noite, mas já vou explicando aqui adiantando. Se você puder também, peço antes de explicar a situação toda, você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal Sapão. Nossa meta é bater 5 mil inscritos até o final de janeiro, então se você puder, ajuda a gente aí nessa meta, tá bom? Então, contando a situação inteira, como eu disse, a atuação do Bruno tem lá no Twitter dele, caso você não o siga, @unolima, tá? Ele postou que, como eu disse anteriormente, o TAS, o Tribunal Arbitral do Esporte, recusou o recurso do Santos pelo não pagamento, né, do João Basso junto ao Arouca, e junto com essa condenação, inclusive, né, que o Santos teria que pagar esses 2 milhões e 600 mil reais, vem ainda uma multinha, não é multinha, né, é o custo do processo, né, de 3 mil francos suíços, que dá ainda 20 mil reais pelas despesas da ação, tá? Mas, então, segundo o Bruno apurou, a dívida aumentou por conta de multas e juros e tal, e com essa recusa do recurso que o Santos entrou, podem acontecer algumas situações caso o Arouca vá à justiça, vá à FIFA, né? E é o que deve acontecer, tá? Na Vila, parece que no clube o Santos o pessoal da direção do jurídico já imagina isso, essa situação, que o Arouca deve ir à FIFA, então as possíveis e prováveis punições, né? Proibição de registrar novos jogadores, né? O famoso transfer ban. Essa duração, se realmente acontece essa punição, essa duração é por 3 janelas, né? E caso o valor continue aberto depois disso, aí podem acontecer outras sanções disciplinares, ou punições de perda de pontos, enfim. Mas normalmente isso não acontece, não deixa chegar a esse tipo de situação, né? Mas a punição inicial o Santos tem que pagar, e se não pagar, acaba sofrendo o transfer ban. E anteriormente, uma própria informação do Bruno Lima, na época que ele estava ainda na Trivela, quando o Santos foi condenado na primeira vez, em primeira instância, né? Já foi nesse mesmo valor também, de 2 milhões e 600 mil, e o pagamento tinha que ser à vista porque Santos e Arouca não chegaram a um acordo ali, porque o Arouca não queria parcelar mais essa compra, tá? Ela foi fechada lá em 2023, na gestão ainda do presidente Andrés Rueda. Ela foi fechada em 2 milhões e meio de euros. Na época, a cotação era um pouquinho menor, 13 milhões. O pagamento eram em 4 parcelas de 500 mil, 2 parcelas de 500 mil euros e as duas de 750 mil euros. O Santos só pagou a da assinatura. A da assinatura, os primeiros 500 mil euros. Depois não pagou mais nenhum. Então, por isso, o Arouca de Portugal não quis negociar novamente o novo parcelamento, então só aceita receber à vista. A gente aguarda, porque, como eu falei, muito provavelmente o Souza, que está sendo vendido aí para o Tottenham, parece até que abriu mão da porcentagem dele, o dinheiro fica inteiro para o Santos, mas aí parte desse dinheiro, pelo menos 16 milhões, teriam que ir direto para esse pagamento, para o Santos não correr o risco de sofrer um transfer ban, porque caso sofra um transfer ban, fica impedido aí de registrar atletas nos próximos dias, dependendo do andamento, da velocidade do andamento do processo, né? E
enfim, como citado, apurado pelo Bruno, daqui a pouco a gente tenta contato com a assessoria do Santos para ver o que estão esperando, né? Como o Santos vai responder. Até o momento não tivemos atualização. Assim que tiver, a gente traz aqui, muito provavelmente na live de hoje à noite, para saber o que o Santos pensa em fazer nessa situação, tá bom? Então, a dívida é devido à compra do João Basso, que o Santos realmente não pagou. Então, é isso. Infelizmente, informação que não é muito boa para o torcedor santista, mas aconteceu e a gente tem que trazer aqui no canal O Sapão em primeira mão para vocês, tá bom? Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a nossa live da noite. Valeu!